Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma live. Hoje a gente começa mais uma live para falar de ferramentas digitais em tempos de pandemia, a transformação das perspectivas das pessoas e dos profissionais. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui, né, no canal para conversar com a gente. Hoje eu tenho um convidado, mais um convidado, né, o Edson Sampaio, ele que é coaching, tem aí uma bagagem e vai despejar conhecimento aqui pra gente. Ele já chegou, eu vou convidá-lo aqui, então a gente vai falar hoje com o Edson Sampaio na live. Aproveita e manda suas perguntas. Já vou mandando uma boa noite aqui para a Jéssica que entrou, a Jess Souza. Seja bem-vinda, boa noite. Eu já vou aqui convidando o convidado, né? Chamá-lo aqui para um bate-papo, uma conversa. Todos vocês que estão entrando aí, fiquem à vontade, mande perguntas que a gente vai trabalhando essas perguntas e respondendo ao longo da live. Seja muito bem-vindo, o Edson Sampaio, hoje para falar com a gente sobre ferramentas digitais e sobre transformação de pessoas e de profissionais. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite de conversar aqui com a minha audiência. Você é muito bem-vindo aqui. Eu queria começar pedindo, Edson, para que você se apresente aqui para a minha audiência e aí a gente começa um bate-papo aqui que tenho certeza vai ser muito, muito, muito agregador, de muito valor. Boa noite para você. Obrigado, André. É o Watson, O mas tá Adson, perdoado. perdão, o Adson, perdão. Eu sempre brinco, né? Esse nome aí veio lá do Sherlock Holmes, não sei de onde que minha mãe tirou, mas é um nome que eu gosto muito. Mas tem muita gente que me chama de Watson, de Watson. Então é normal. Então, meu nome é Watson. Eu sou servidor público federal, coordeno uma área de editoria de TI dentro do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, onde eu atuo também como coach, mentor, né? E trabalho com produtividade o tempo inteiro. Então, todo mundo que me conhece ali, apesar de ser uma área assim, clássica, né? Auditoria, a gente pensa, não, o auditor é aquele cara sisudo, que vai sempre olhar as coisas depois. Não, nós trabalhamos de uma forma muito inovadora mesmo, e isso é uma coisa que, durante as nossas conversas, vai ficar muito claro também. E já treinei mais de 400 pessoas em relação a esse novo paradigma de ferramentas digitais. Já fiz consultorias tanto no público como no privado. E já treinei mais de 1.000 pessoas com assuntos relacionados à tecnologia e também comportamento. Legal. Então, só para a gente ajustar aqui a sintonia fina, é o Adson Sampaio. Isso. O Adson Sampaio. Agora sim. Muito boa noite para todo mundo que está entrando. Sejam bem-vindos. Aí tem uma audiência grande hoje para te ouvir. São todos muito bem-vindos. Se puderem, formulem as suas perguntas, coloquem aqui nos comentários que a gente vai trabalhar elas e vai entregando o conteúdo aí à medida que as perguntas forem surgindo. Sejam muito bem-vindos. Watson, eu queria começar te perguntando aqui um pouquinho sobre o tema, né? Hoje, o tema dessa live é ferramentas digitais em tempos de pandemia, né? Como a gente vai, como trabalhar essas ferramentas, como a gente agir nesse momento de pandemia. Bom, eu queria começar, eu sempre gosto de começar com reflexões. Reflexões, elas fazem a gente pensar um pouco diferente. Eu estava pensando esses dias sobre um trava-língua, não sei se você conhece esse daí, e ele é assim. Eu dei uma modificada e depois eu explico por quê. É o seguinte, o tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que não tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. O que Uau! que, o que que isso tem a ver, né? O que que é essa coisa toda? São nossos tempos, né? O que a gente está passando no momento, e veja só, não é só por causa da pandemia. A pandemia, ela trouxe coisas que a gente pode usar como oportunidade ou problemas. Mas esses tempos quais são? É o meu tempo pessoal, é o meu tempo profissional. A gente, a cada ano que passa, diz: meu Deus, como esse ano passou mais rápido.
será que foi ele mesmo que passou tão mais rápido ou nós não sabemos, não estamos sabendo lidar com esse tempo? Eu estou te falando isso de uma experiência que eu tenho tido minha, onde eu consegui realmente grandes resultados e em lugares, por exemplo, como o Superior Tribunal de Justiça, que tem 4 mil servidores, é muita gente, onde nós conseguimos um resultado incrível. E, além disso, relacionado a o que a gente faz no dia a dia, né? A gente escuta muito, e é isso mesmo, eu vi numa live na segunda-feira com uma colega sobre você fez, sobre a síndrome do pensamento acelerado. Sim. Mas quem acelera o pensamento? Quem acelera o pensamento somos nós, eu sei, claro que a gente tem que tratar tudo isso. Mas volta no trava-língua para você ver. É um tempo perguntando para o outro o tempo inteiro, né? Quando eu boto esse não aí dentro, você entra num conflito interno que isso vai não só para a sua vida como profissional. Então, uma coisa que eu sempre falo é que a minha especialidade é transformar processos de vida. Por que é a vida? Né? A vida é o que você faz no seu pessoal e o que você faz do seu negócio, do seu trabalho, da sua consultoria, do seu coach, ou do seu trabalho tradicional. Então, é por aí. Como é que é esse meu tempo? Né, em relação a esse meu trabalho presencial e agora com o remoto. O remoto é só uma onda que vai passar? Não. A gente, claro, nós vamos voltar às nossas atividades, mas nós percebemos, por exemplo, no Superior Tribunal de Justiça, no STJ ali, e com outras empresas que eu tenho dado consultoria, é o seguinte, olha, não necessariamente eu preciso voltar todo mundo de uma vez. Nós podemos agora produzir melhor, e agora a gente tem um outro ponto que é bem importante. Como é que a gente vai usar esse tempo? Como é que a gente vai usar aquele trava-língua? A minha ideia é a gente destravar não só a língua, mas destravar o tempo no final dessa live. O desafio é esse. A gente está nesse momento de pandemia. Você acredita que as pessoas estão aprendendo a se diferenciar no mercado? Elas estão aprendendo a nova maneira de trabalhar, Watson? Legal, sua reflexão. Eu vou usar uma outra agora também. Não tem aquela história assim, o ditado, né? Cavalo selado não passa duas vezes? O que é isso? Quem está preparado para essa oportunidade vai sentar nesse cavalo e vai andar super bem. E ele não vai precisar passar duas vezes. Então, no contexto, voltando lá nos meus trabalhos que eu tenho feito de consultoria e tudo mais, de tribunal, as pessoas falam para mim, nossa, parece que você sabia, hein? Parece que você sabia que ia ter uma pandemia. Porque quando eu comecei isso há um ano atrás, já com esse pensamento novo, né, com esse pensamento realmente de resultado, algumas pessoas falam para mim, você está doido, não precisa fazer isso. Para quê? Você não precisa fazer isso, não. Algumas pessoas até disseram, né? Falou, cara, fazer esse modo de treinamento aí que você está fazendo é ridículo. Eu tenho uma frase que anda comigo minha vida toda, que é o seguinte: quem tem medo do ridículo não está pronto para o extraordinário. Isso aí, se você pegar na Bíblia também é isso, né? De repente falou, ó, vai sair água de uma pedra. Vai lá, vai sair água de uma pedra. Vai lá. E saiu ali. Mas ele teve que ir lá e aí eu não tive esse problema. E aí depois eu quero falar sobre essa parte. Identidade e propósito. Então, é o que você está perguntando. Para a pandemia, as pessoas estão prontas? Estão, se elas se adaptarem. Por quê? A gente está passando por um momento de quebra, né? De repente eu estava num trabalho ainda presencial, batendo ponto, seja biométrico ou assinando, e agora, de repente, eu não tenho mais isso e eu tenho que me adaptar a esse tempo. E olha só uma coisa que interessante. Quando eu estava no tribunal por esse meu tempo de profissional, aí muita gente me dizia, o meu sonho era, uma boa parte das pessoas, não vou dizer a maioria, mas uma boa parte, o que eu queria era ter mais tempo em casa. O que eu queria era trabalhar remotamente. O que eu queria era ficar com meus filhos. Sabe o que eu escuto dessas pessoas, de boa parte dessas pessoas? Rapaz, sabe o que eu quero, Adson? Voltar a trabalhar. Ou seja, veja que interessante. Inverteu a situação, né? Isso. E o que eu quero agora? Eu quero voltar a trabalhar. Né? Por quê? Porque, caramba, tem um monte de coisas que eu não pensei, que eu não me preparei. Então, a gente agora está diante dessa desafio aí. Eu estou vendo pessoas onde eu prestei consultoria, ou pessoas que eu treinei, que passaram por essa transformação,
me mandando resultados incríveis. Incríveis mesmo. Sabe? De sair, porque as pessoas pensam assim, ah, não, mas você tem mais de 25 anos de experiência de tecnologia da informação. Então, tecnologia da informação é só com pessoas do seu perfil. E, na verdade, não. A tecnologia ela é um instrumento. Não sei se você sabe, mas a cada minuto são criados mais de 2.500 ferramentas digitais ou soluções, são esses pequenos sistemas, de algum tipo no mundo. Olha só que loucura. E Uau. se a gente pegar agora, eu vou tirar minha resposta depois. Pegar agora aí você, eu acredito que você tenha mais de uma aba no seu celular, que você vai mexer para o lado, por exemplo, que você tem aplicativos. Sim. Eu já vi colegas que têm 22 abas. E eu Nossa. perguntei para eles, você já usou 10% dessas suas 22 abas? Não, não dá. Dificilmente a pessoa conseguiu isso. Por quê? Por conta do propósito. Então, quando eu faço uma identidade, quando eu sei qual é a minha identidade, eu sei quais são meu propósito, quais são meus valores, eu tenho um objetivo. Então, eu tenho um alvo certo, que é um alvo curto, médio e longo prazo. Por que eu estou falando tudo isso? Eu poderia falar aqui para vocês de, sei lá, 50 ferramentas digitais, falar um monte de coisa. Né? Uma amiga até me mandou mensagem mais cedo, falou assim, você vai ensinar a fazer vídeo? Né? E aí eu disse, olha só, se você quer fazer vídeo, o vídeo você já sabe. Por quê? Você tem que saber primeiro qual é o conteúdo, qual é o público. Se você sabe isso, essa outra parte que é a ferramenta, ela não é tão difícil assim. Né? É uma objeção que a gente às vezes coloca. Não, peraí, eu vou lá no Watson falar sobre isso. Você quer ver um exemplo também? Quando a pessoa que é de TI, né? Se alguém tiver aí de TI participando, a gente passa a TI, faz a faculdade. Quando chega na casa de um parente, ele diz o quê? Arruma aqui meu celular, É arruma aqui minha impressora, é arruma na aqui meu hora, né? relógio. Né? É Arruma como se a tudo. gente soubesse absolutamente tudo. Tem um amigo que fala assim, Watson, você tem a magia. Quando você chega perto de um equipamento eletrônico ou software, ele se arruma. Né? Então a gente vem com essa daí. Mas na verdade não. Tem sim pessoas que estão, e não são de TI, tá? E que estão realmente voando, mas elas têm uma coisa por trás aí, que eu vou te dar os exemplos e como fazer isso e tal, para a gente trocar uma ideia. E realmente estão voando, sabe? E eu acho isso muito legal, porque elas não procuram resolver um problema, elas não andam na urgência, elas procuram cumprir um propósito. Então, dá resultado em relação àquele propósito. Aí tudo vai muito bem, funciona bem. Maravilha. A Fernanda, tem muita gente comentando, então eu queria desejar aí, sejam bem-vindos sempre aqui, né? E podem mandar aí os comentários. A Fernanda Milan, ela está falando assim, desafio diário com as aulas online e as novas ferramentas, né? Exatamente isso que você está falando, né? Criaram-se ferramentas novas e agora nós precisamos nos adaptar a elas, né? Porque não é só tê-las no nosso celular ou no próprio computador, mas agora vem uma adaptação nesse processo todo, né? Isso, vem a adaptação e vem essa mudança do pensamento. Eu sempre digo, seja um executivo, um profissional autônomo, um consultor, um pai de família, o que a gente tem que desenvolver? A gente tem que desenvolver visão sistêmica. O que é visão sistêmica? É que a gente consiga ver as coisas acontecendo ao redor, consiga perceber oportunidades, mas tenha objetivo dentro do nosso propósito. E aí, como é que a gente pode trabalhar isso? Como é que a gente pode melhorar esse nosso engajamento aí? Porque a gente sofre uma quebra, o que a gente tem que fazer? Nós temos que nos adaptar. Isso é fato, não tem como mudar essa adaptação. E aí as pessoas, uma boa parte delas, elas vêm com a urgência. Nossa, Watson, olha, eu preciso resolver esse problema. Mas olha só, você está resolvendo o problema para quê? É para uma urgência? Não, não é para uma urgência. É para um propósito? Opa, tudo certo. Isso funciona muito bem. Eu vou te dar um exemplo bem legal. Eu tenho muito orgulho desse daí. Primeiro, nesses cursos, nessa forma de trabalhar que eu tenho, eu procuro fazer com que as pessoas entendam o quê? Qual é a identidade dela. Qual é a identidade? E a identidade não é o RG. Então, não é o André que tem o RG tal, o Adson que tem o RG tal. É a minha identidade. Eu, Adson, como pai. Eu tenho uma identidade ali, um papel, né? Vamos chamar desse jeito.
Mas eu também tenho de coordenador, como de auditoria, eu tenho de consultor, eu tenho de treinador, né, que eu também uso isso daí. Mas eu tenho uma coisa, dentro dessas identidades que fazem parte da mesma pessoa, eu tenho o propósito. Então, eu vou declarar para você o meu propósito. Isso daí, eu repito ele todos os dias. É contribuir e transformar os ambientes ao meu redor com as minhas capacidades, ajudando a transformar pessoas no seu melhor. Então, esse é o meu propósito. Quando eu tenho propósito, só que eu tenho valores também. Quais são os meus valores, né? Os meus valores, assim, principal, vou falar alguns, são a inovação. Eu preciso trabalhar com inovação. Eu preciso trabalhar com transparência. Eu preciso trabalhar com integridade. E eu preciso também, assim, não parece ser um valor, mas eu preciso de reconhecimento, né? Por quê? Porque por trás disso tudo tem um benefício. Então, quando eu faço isso, olha só, eu declarei minha identidade. Eu vou dar o exemplo de hoje, eu até postei no meu timeline. A gente estava aqui, a gente sempre faz isso aqui em casa. Eu estava, assim que começou essa pandemia, estava eu, meu filho, minha filha e minha esposa, né? Estou até aqui atrás. E a gente estava aqui e estava aquela coisa. Meus filhos, né? Estavam começando a entrar muito no digital, não sei o quê. Falei, poxa, o que eu vou fazer? Opa, qual a minha identidade? A identidade é essa. Qual o meu propósito? O que eu fiz? A gente pegou, ligou ali o notebook, ligou na televisão, eu abri o Word, que o Word, por exemplo, da Microsoft, eu usei o ditar. E disse o seguinte, olha só, cada um de nós vai escolher vamos partir de um título, e a partir desse título, cada um vai contar um trecho de uma história. Vocês vão ver que o Word ele vai escrever, porque ele faz esse recurso de ditar. Ao final de tudo, nós vamos ver que história saiu, porque cada um contou um pedaço, e foi muito legal. Por quê? Meus meninos não queriam mais parar. É um de 11, olha só, já não é tão criança assim, né? De 11, minha menina com 8 anos. E eles foram assim, sabe? A gente ficou um tempão interagindo ali dentro. O que trabalhou aí? Trabalhou a criatividade, é uma coisa que eu gosto muito. Trabalhou esse engajamento, esse envolvimento. E nós depois fizemos desenhos na mão mesmo, né? A gente conversava sobre desenho, foi muito divertido. E nós fazemos muito isso, assim, usando essas coisas. Então, veja só, existe uma ferramenta, já vou dar uma dica aqui de ferramenta, né, para o pessoal, chama Family Link, do Google. O que ele faz? Você consegue controlar tudo do seu filho, tá? Você consegue até desligar o celular dele à distância. Só tem um problema aí. Se você tirar algo de alguém, você tem que dar algo em troca. Não adianta, se meu filho estava muito tempo no celular por algum motivo, se eu corto aquilo dele, mas não dou a atenção, se eu não faço alguma coisa junto para preencher esse tempo, eu tenho aquele efeito rebote, né? Então, isso é extremamente importante. A identidade, o propósito, esses valores e qual é o meu objetivo. Então, qual é o meu objetivo ali? Fazer Não alguma é, coisa em família. não é somente ir lá e cortar a atividade que estava sendo feita. Independente se ela é boa, prejudicial ou não, não é simplesmente ir lá e cortar aquilo e deixar a outra pessoa ali no vazio, né? Você tem que dar propósito para aquela ação, é isso? Esse Isso, é o sentido dessa isso. ferramenta? Eu tiro uma coisa que não é boa, mas eu coloco algum propósito lá, é isso? Isso é da estratégia. Agora vamos para o lado do trabalho. Lá na minha equipe, nós somos 90% tecnologia. E agora a gente está com processo de automação, nós trabalhando em inteligência artificial, fazendo uma série de coisas. Quando eu fui colocar essa parte da automação dentro do processo, que eu estava buscando produtividade, geralmente a pessoa fala assim, ih, lá vem o chefe, quer que eu trabalhe mais. E a primeira coisa que eu declarei, gente, não é trabalhar mais, é trabalhar melhor. Ou seja, entreguei um benefício para a equipe, né? E a partir daí eu falei, vamos fazer juntos? Vamos. Aí as pessoas passaram a pertencer ali dentro. Só que aí eu tive que fazer uma integração nessas ferramentas. Essa integração, o que acontece? Ela leva um certo tempo. Mas as pessoas, elas têm o tempo delas, é claro, e ela vai aceitando. E à medida que ela vai aceitando, você realmente tem resultados incríveis. E eu tenho tido resultados realmente incríveis com essas ferramentas, né, em relação à produtividade. Tenho tido consultorias, por exemplo, em restaurantes, onde fiz um dia desses sobre esses processos que eu estou falando, né, processo de vida, processo de negócio, ele falou, olha, a gente está entrando
agora está todo mundo parado em casa. Eu tenho que me cadastrar nesse e naquele outro. Ferramenta, né? No caso era o iFood, o Uber Eats, de alguma outra coisa. Só que eu falei, ok, mas a sua comida aí, o que você faz, ela pode andar, por exemplo, numa bicicleta? Ela pode ficar na bicicleta? Porque o Uber Eats usa bicicletas. Ela pode? Não, você está louco. Se eu fizer isso, vai virar um risoto. Eu falei, entendi, mas você estava querendo ir para qualquer lugar. Aí eu vou agora para uma outra reflexão, né? Que é aquela do para quem não sabe direito para onde quer ir, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Isso também se O, aplica. o Adson, a Aline Cedebraga, ela está perguntando o seguinte: qual a ferramenta que você considera essencial, ou quais as ferramentas nesse tempo de pandemia para quem está trabalhando online? E aí aqui eu vou só completar a pergunta da Aline. Pode ser num trabalho digital online, que está muito em alta agora, mas para as pessoas que estão trabalhando no que a gente chama lá de home office, né? Saiu daquela área física e veio trabalhar dentro de casa, né? Dá aí um exemplo de ferramentas, ou uma ferramenta, pelo menos, que a gente possa efetivamente usar no nosso dia a dia aqui. Claro. Aí vai mais uma vez a coisa do propósito. Bom, se o que eu quero é engajamento, onde eu preciso ver as pessoas, por exemplo, vamos dizer que nesse tempo de pandemia, as igrejas, né, elas não estão podendo fazer suas atividades. Estão ficando. E a pessoa precisa, alguns líderes religiosos me procuraram. Qual é a ferramenta? Por exemplo, quando eu quero engajamento, eu quero ver tela aqui, eu quero ver pessoas, eu quero me sentir pertencendo a algo, né? O Zoom é um excelente, o Google Meets também é excelente. Mas quando eu tenho o home office, eu já aconselho as suítes, chama, né? Que é o Google Suite, onde eu tenho uma série de ferramentas, e aí você vai transformar seu negócio. Ou, por exemplo, a Microsoft, as ferramentas da Microsoft, onde eu consigo fazer um monte de coisa ali dentro, é o que o tribunal faz hoje. Então, eu tenho equipes que estão todas elas estruturadas ali dentro, e onde eu tenho, por exemplo, murais de vídeos. Eu tenho, para aumentar, por exemplo, a produtividade da minha equipe, a gente tem uma atividade, e na auditoria clássica é uma entrevista. Então, eu vou lá, vou fazer uma entrevista com você, André, você é o auditado, tá bom? A gente vai fazer aqui, hoje é no Word, nós temos lá os notebooks e tal. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que ficar mandando e-mail para lá, e-mail para cá, e-mail para lá, e e-mail para cá. Mesmo assim, né? E também é uma ferramenta que tá entrando em desuso o e-mail. É. Mas o que a gente fez? Eu olhei aqui, eu conversei com o pessoal e disse, gente, é possível que nós vamos gravar essa reunião e vamos, só que essa reunião ela tem só quem é o auditado e os auditores é que tem esse acesso. Então veja que tem uma confidencialidade aí dentro, certo? Fizemos isso com 8 áreas do tribunal. 8 áreas. Imagina você fazendo isso para 8 departamentos dentro do home office, certo? Somente aquelas pessoas viram. O engajamento da equipe foi algo incrível. Os trabalhos eles acabaram terminando bem antes, mas não foi porque eu fiz as pessoas trabalharem mais, foi porque elas trabalharam melhor. Então, o que eu aconselho aí a colega primeiro, o que eu quero? Eu quero propósito, o que eu quero? Vamos lá. E também existe, né? O meu cliente ele tem propósito, ele tem ali, o que eu quero atingir? Para quê? Para que você dê, vamos chamar assim, né, o tiro certo, ou faça que ele dê o tiro certo. E vai chegar ali dentro e vai realmente revolucionar, vai dar aquele resultado, vai conseguir trabalhar à distância, e aí você consegue trabalhar seu tempo melhor e a sua produtividade também. Então, tem essa. O Legal. Zoom, Google Meets, o Teams, excelente também. Tem um outro que é muito bom, que é o Slack, muito bom. Agora, tudo isso é que eu digo. Tem que juntar e desenhar do seu jeito, da tua forma. Eu tenho uma reflexão também que eu faço no todo começo de curso, até consultoria. Eu falo, o que a gente veio fazer aqui? Nós viemos para aprender o que uma ferramenta faz ou transformar o nosso processo de negócio por meio dessa ferramenta. É diferente, porque, inclusive, nos primeiros treinamentos que me deram, assim, há muito tempo atrás, me mostraram uma ferramenta uma por uma. Eu falei, mas não é uma por uma. A gente tem que integrar isso. Então, não adianta eu ter uma ferramenta
e fazer a mesma coisa. Vou dar o exemplo da escola. Na escola, a escola está com ferramentas remotas, todas essas que eu falei são possíveis, tá? Todas elas de dar aula. Mas se a professora der aula do mesmo jeito que ela dá fisicamente, ali, né, na presencial, quer dizer, talvez o objetivo não seja tão Atingido. razoável, vamos dizer Não assim. Por chegue no quê? resultado Porque tem esperado, aquele né? tempo e tal, Não vai chegar no né? resultado, né? O Kirmair tá perguntando assim, como blindar o ambiente em home office, né? Usando essas ferramentas aí, como que você blinda, né? Como é que você consegue ter produtividade dentro do home office que você tem agora? Você tem a família, tem as crianças que não foram para a escola, né? Você tem ali a esposa, o marido, você tem uma série de componentes que na versão anterior, antes pandemia, quando você fazia um home office, você não tinha, né? A criança estava na escola, a esposa estava trabalhando, então você tinha ali uma tranquilidade maior, né? E agora? Como blindar esse ambiente? O teu som agora aqui para mim cortou. Não sei o que aconteceu. Eu estou até clicando aqui de novo. Você pode ver aí teu som, como é que tá? Para Para mim mim tá deu uma bom. cortada. Para mim tá bom. Deixa eu repetir, então, o Kimaíra, ele tava perguntando aqui. Consegue ouvir agora? Tá bom? Consigo, pode falar. Ah, então tá bom. Ele está perguntando o seguinte: como blindar o ambiente de home office, né? Como tratar? Agora a gente tem a esposa, o marido, os filhos, eles não foram mais para a escola e nem trabalhar, tá todo mundo no mesmo ambiente. Como blindar esse ambiente e se manter produtivo? Ah, bacana, legal. Você consegue me ouvir bem, né? Sim, tá ótimo. Ok, tá ótimo. Como é que você consegue blindar? A primeira coisa é estabelecer. Tem um livro que é do Christian Barbosa, que é A Tríade do Tempo, mas eu já vou falar aqui como é que eu faço também. Primeiro, você tem que ter um ambiente. Isso é o ideal. Né? Então eu tenho aqui, eu transformei a varanda da minha casa no escritório. A partir desse escritório, o que eu fiz? Aí vem aquela coisa do tempo que a gente estava falando lá. Poxa, as crianças estão do meu lado. Né? Meu filho quer ficar do meu lado, minha filha quer, minha esposa quer. Eu disse assim, gente, nós teremos sim esses tempos, mas aí a gente tem que tomar cuidado para não cair na frustração. Então, você fazer um horário, vamos dizer, de hora em hora do que você vai fazer, de acordo até com a tríade do tempo do Christian Barbosa, que eu concordo, e também tem um livro do Jerônimo Temer que é Produtividade para quem quer ter tempo, muito legal. O ideal é que você faça, apesar que eles têm algumas diferenças, a tríade do tempo principalmente diz o seguinte: estabeleça suas metas. Qual é o teu objetivo? Eu continuo tendo meus propósitos, aquilo lá não mudou. Mas agora o que eu tenho? Eu vou pegar 3 dias da minha semana e vou separar em atividades circunstanciais, emergenciais e importantes. De acordo com o meu propósito, as importantes, elas vão, para mim, o ideal é ter entre 60% e 70% do meu tempo nessa importante. É claro que eu tenho que resolver as urgências e as circunstanciais. Mas aí você fala assim, poxa, Watson, mas e aí? E os filhos, como é que faz? Bom, a gente tem horários mesmo, então eu visto uma roupa de. Isso aqui é uma coisa que serve para mim. Né? Tem gente que consegue fazer isso de pijama, não tem problema, isso é de cada um. Mas para mim, por exemplo, eu visto uma roupa, não é a roupa que eu vou para o tribunal, geralmente eu vou de gravata, paletó, né, com o formalismo do tribunal. Mas eu coloco uma roupa aqui onde eu vou lá, dou um beijo neles, falo, ó, gente, tô indo trabalhar ali, mas daqui a pouco a gente está junto dentro desse nosso horário. E aí fazer dentro desse tempo, esse tempo de qualidade, né, um tempo de qualidade com os filhos e um tempo de qualidade com o casal, que as coisas realmente aconteçam ali. Ah, mas eu vou colocar horários bem fixos. Não precisa ser tão fixo assim. Então, por exemplo, eu posso, às vezes, terminar um pouquinho antes do meio-dia. Se eu elaborei as minhas tarefas, né, onde eu estou conseguindo fazer e executar o que é importante, que é 70% desse meu tempo, e aí eu vou guardar o emergencial para 20% e o circunstancial 10%, que é a coisa que aparece no dia a dia, né? Aí você fala, pô, mas aí, cara, tá muito engessado. Na verdade, não. Escolhe o que você vai fazer primeiro. Só que você vai reservar aquele tempo, você vai ver que vai ter um grande ganho. Eu, pelo menos, tenho conseguido fazer isso. Para as pessoas que
que eu tenho feito, seja consultoria ou mentoria, ou tenha falado sobre, né, treinando assim, em relação a coach, tem dado muito certo. Por quê? Tira a tua frustração e tira a frustração do outro também. Então isso é bem legal, funciona bem. Legal. O Vando, ele está dizendo assim, ele e a Fernanda parece tão bem sintonizados, né? Ele está falando assim, quando a pandemia do Covid-19 terminar, teremos uma sociedade mais digital, né? E a Fernanda, ela está dizendo mais ou menos assim, a educação nunca mais vai ser a mesma, né? Depois que essa pandemia terminar, né? Na hora que a gente voltar ao normal. É exatamente isso. A gente não volta mais ao que era antes. Nós agora vamos ter esse processo digital, entrando, essa transformação digital. Tem um professor, o nome dele é Gil Giardelli. É o professor Gil Giardelli. Ele é um cientista e é muito legal. Ele tem várias palestras sobre inovação, onde, se você for ver, você vai falar, meu Deus do céu, eu estou em que século, afinal? Porque você já tem os robôs que cuidam de doentes em estado terminal e escolhem quais são as músicas que precisam. A gente já tem agora um modelo de escola que ainda não está aqui no Brasil, mas onde a escola digital se adapta à realidade da pessoa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui sobre isso. Crianças que têm uma dificuldade no aprendizado. Isso não quer dizer que ela é menos inteligente. Ela tem não tem o mesmo tempo, não é uma dificuldade, ela não tem o mesmo tempo do aprendizado. Imagina o seguinte, isso é perfeitamente possível fazer hoje. Tá? Porque o custo de armazenamento é baixo para as empresas. Então é bem tranquilo. Ela grava a aula e depois essa criança pode, né, fazendo um reforço, seja o que for, assistir essa aula na velocidade 0,75. Isso tem acontecido muito aí no mundo. Só que a gente acaba vindo para um modelo de competição dentro da educação que não necessariamente vai formar esse profissional tão notável assim. Você tem grandes competidores hoje, né? Então você tem as escolas, são escolas caras, que competem o tempo inteiro. E quando uma criança não está, a escola tem um pouco de dificuldade de falar assim, e agora, o que eu faço? Eu coloco uma pessoa ali dentro, e olha só o que você tem. Você poderia ter, por exemplo, essas aulas digitais gravadas, né, um ponto fixo ali, e entregues para as pessoas, seja muito mais tranquilo fazer isso, e ela assistir e ter esse desenvolvimento. Então, é o que o Vando falou, e a colega também falou, a educação ela vai ter que mudar. Então, a gente vai passar por esse movimento de disrupção, né? Isso é um fato. Isso é fato, né? O Cristiano tá dizendo que você é muito didático, é bom ver falar, é bom ver você falar sempre, né? O Faxin também está indicando um livro que é O Trabalho Organizado. Eu não conheço, mas eu já anotei aqui para a gente poder depois fazer a consulta, da Thaís Godin. Então, muita gente aqui falando, Watson, que está gostando, né, da nossa live, do nosso assunto, do nosso tema. Então, eu queria que você continuasse, né, despejando aí conteúdo e falando sobre propósito, sobre a identidade e como a gente passa por isso no meio da pandemia, né, no meio dessa crise aqui, que a gente não sabe ainda se ela termina agora ou se ainda leva mais algum tempo, né? Ah, bacana. Realmente deu alguma coisa, não sei se foi no celular, mas beleza. Bom, o que a gente tem que ver, primeiro, para cada pessoa que está assistindo agora, se for possível, né, escrever, olhar isso aí, qual é a minha identidade, qual é o meu propósito, quais são esses valores que são inegociáveis para mim e qual é o meu objetivo. A partir dali, se coloca dentro da sua realidade, aí na sua vida, e imagina que tipo de ferramenta. Depois, se você fizer uma pesquisa, você começa a perceber que tipo pode ser. Hoje eu conversei com algumas pessoas, algumas pessoas assim, políticas, né? A eleição está aí. Ela pode ser suspensa ou não, mas o fato é, a forma de fazer política também vai mudar. A forma de ensinar vai mudar, já está mudando. Cabe agora a gente pegar essas oportunidades
e realmente fazer a, a, uma nova forma, vamos dizer assim, de prestar esse serviço. E aí vai ser por onde? Vai ser por aqui, por exemplo. Vai ser por meio de uma live aqui. O TikTok está aí agora, né? O TikTok está uma ferramenta que, por enquanto, ela está mais baseada nas brincadeiras, mas ela vai para o conteúdo também. E aí, por exemplo, no caso do meio político, eles têm que se organizar de forma a chegar nessas pessoas. Por quê? Elas já não querem grandes discursos. A nossa forma também até da aula, né? Eu estou fazendo uma relação aqui, política-aula, já não cabe tanto assim esses discursos e tudo mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar, por exemplo, um Google Forms para verificar essa audiência, vamos dizer assim, tanto do político como da educação, para fazer alinhamento. Você quer ver uma coisa que aconteceu comigo esse tempo atrás? Eu estava numa consultoria e a pessoa falou assim para mim, Watson, olha só, eu tenho um problema sério. Eu quero passar uns vídeos, eu já vi como é, né? Eu vi lá que tem, por exemplo, o Stream da Microsoft, tem o YouTube, né? Tem, tudo bem. Tem várias ferramentas que eu posso, mas eu não tenho como garantir uma coisa. Se a pessoa estiver em casa, como é que eu garanto que ela viu o vídeo? Eu não tenho como garantir. Por quê? Como é que eu faço? Ficam pensando, eu falei assim, tem um jeito de você fazer. Por exemplo, para essas ferramentas, vamos pensar na escola e na política ao mesmo tempo. Para um determinado vídeo que eu tenha, eu posso colocar pequenos formulários de perguntas, onde a pessoa tem que responder, né? No caso da escola, o aluno tem que responder, e se ele respondeu aquilo, eu tenho algumas formas de trabalhar aí. Uma delas é ver se aquele conteúdo é interessante para o aluno. A outra é realmente verificar se ele assistiu. Porque concorda comigo que se ele errou tudo, ou se ele não fez, é porque ele não assistiu. Ou é porque o meu conteúdo está muito ruim. Isso é um conceito que hoje, por exemplo, as escolas ainda não estão fazendo. Fazendo a integração dessa ferramenta. E o mundo político também. E no mundo empresarial também. Você vai passar uma... Por que eu estava outro dia, um amigo, né, um grande empresário aqui de Brasília, fez uma reunião com acho que eram uns 30 gerentes, todo mundo de máscara, sabe? Um monte de coisas. Eu conversando com ele, falei, poxa, eu vi lá, né, você colocou no grupo, caramba, 30 pessoas era necessário? Ele, não, era uma orientação que eu queria passar. Eu falei, mas uma orientação que você queria passar? Mas por que você não passou isso à distância? Ele falou, não, mas eu não tenho como ver, garantir que eles viram. Eu falei, tem. Você tem como garantir que eles viram, e você ainda tem como verificar se o conteúdo que você está passando está claro o suficiente para eles. E aí a gente fez algumas adaptações em relação às ferramentas digitais, e ele falou assim, eu não vou mais ficar fazendo reunião toda hora, não. E aí o que ele fez? Usou agora o tempo dele, que é o que o colega está dizendo, né? A gente está passando por um momento assim, de adaptação desses tempos lá, igual o trava-língua que eu estava mostrando. Mas a gente conseguindo passar por isso, nós vamos ganhar mais tempo. Talvez a gente vai chegar até aí no futuro dizendo assim, esse ano até que passou devagar, né? Acredito que nós vamos conseguir fazer isso. Porque a gente vai fazer as coisas com mais prazer, sabe? A gente tem que sair do sentimento de urgência, uma mensagem que eu queria deixar para as pessoas. A gente tem que sair desse sentimento de urgência para um sentimento de contribuição. O sentimento que eu tenho de contribuição. Eu tenho colegas aqui que fizeram uma página assim, completa, que sinceramente, sei lá, 10 anos atrás, para fazer essa página ia gastar um dinheiro, viu? Ia ter que ter uma equipe de TI grande. 3 profissionais notáveis, não são de TI, mas elas têm um propósito, que é o quê? Entregar informação de qualidade no departamento e para todo o tribunal. Elas fizeram uma página, mostraram, falaram, poxa, professor, olha aqui, o que você acha? Eu falei, olha, sensacional. Vocês fizeram, cumpriram esse propósito, estão seguindo seus valores e estão entregando algo que o tribunal está usando. Esse exemplo dessas 3 colegas, pelo jeito, vai usar para o tribunal inteiro. Olha só o poder da transformação que existe quando você sabe qual é a tua identidade, qual é o teu propósito e qual é o teu objetivo. E vai usar teus valores para aquilo lá. Não tem, eu vou te falar, André, não tem nada que passe na frente, que te dê essa... que não tem muro que segure.
Por quê? Ou você vai derrubar na pancada, ou você vai arrodear esse muro, ou você vai cavar e passar por baixo dele. Mas você não vai passar, porque as oportunidades, elas convergem. E é muito interessante isso. Quando eu comecei isso tudo, há um ano atrás, o pessoal falava assim, olha, como é que o cara da auditoria vai dar um treinamento para o tribunal, né? Por exemplo, e as pessoas vão aceitar? Como é que vai ser isso? Eu sabia que ia dar certo, mas é por quê? É porque eu sou um vidente, né? Já falaram na vida. Você previu, você não sei o quê, né? Daqui a pouco vão até dizer que eu sou culpado pelo Covid. Mas foi isso? Não, eu tinha um propósito. Eu vou andar nele ali. E eu não vou parar enquanto eu não conseguir. O resultado ele pode ser que ele se transforme. E isso é normal. Mas sempre é positivo para esse caso aí. Ô Watson, tem aqui o Arnaldo, ele está dizendo assim, acho que a esposa dele que escreveu, né? Eu sou comerciante, prima do Watson, e me chamo Nelifer. A pandemia me ajudou a reinventar e hoje eu estou mais próximo do meu cliente, tanto pessoalmente, né? Meu marido fazendo as entregas, ou seja, a pandemia ajudou muitos comerciantes, muitos empresários a fazerem diferente, a se reinventarem. Alguns estão usando ferramentas digitais para isso, né? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é que... Pergunta não, mas aí o Douglas está pedindo para que você dê mais bibliografias a propósito desse assunto que a gente está discutindo aqui, né? Ah, claro. Bom, do Arnaldo e a Nelly, né, um casal muito querido, quando isso tudo, né, começou a acontecer, eles ficaram bem apreensivos, né, são empresários, e a gente sabe que o empresário no Brasil, ele passa por... É um desafio de titã mesmo. E muitas vezes eu, minha esposa, conversamos com eles, falando, olha, vai dar tudo certo, olha, vai, né, vamos lá, vamos lá. E eles têm uma coisa que é a persistência, e principalmente a resiliência. São características que são importantes hoje em dia. Por quê? Uma coisa a resiliência é aquela coisa, né, como o bambu. Ele vai se envergar, mas depois ele volta. E eles tiveram muito isso, foi muito bacana. Eu conversei com eles várias vezes, minha esposa falou, a gente demos umas dicas lá, o meu primo, que é o irmão da Nef, o Ulisses, é um cara sensacional em processos também de negócio, parte de mapeamento, falou para ela sobre o delivery, eles começaram a fazer, e aí vem a persistência, né? Então eles foram resilientes para suportar aquilo lá, porque todo mundo passa por um momento de medo, todo mundo passa por um momento de tensão, de aflição, e eles voltaram e aí foi na persistência mesmo. Então falou assim, poxa, eu ainda não sei fazer, ou seja, o feito é inimigo do perfeito. Eu lembro que quando eu fui lá conversar com eles, a gente foi, um dia, estava passando, falou, cara, eu vou comprar uma moto e vou entregar o açaí. Por quê? Ele tem que ser persistente. Por quê? Porque o cara deve ter pego aí linha de pipa, sei lá, né, chuva, uma série de coisas, mas ele aprende ali, e a grande vantagem disso é não entrar no desespero e ver essa oportunidade. Então é o que ele falou, peraí, vamos corrigir. E isso é importante, até porque, André, são incômodos ou problemas para fazer uma transformação digital. Olha só, é uma dificuldade, assim, né, as mudanças, né, a dificuldade de lidar, mas as mudanças. Olha só o Arnaldo e a Nelly nesse caso aí. Eles, de repente, cara, eu tenho que fechar tudo. E agora? E o que eu posso fazer? Eu tenho que mudar. É claro que não foi fácil, claro que não foi simples, mas eles tiveram a persistência, eles foram resilientes. Quantas pessoas não foram? Eu conheço vários empresários que, inclusive aqui, dono de restaurantes famosíssimos em Brasília, que o cara chegou lá, e claro que teve os motivos dele, mas já fechou. Né? Não quero fazer um pré-julgamento, mas o poder da resiliência é o que alavanca a persistência. E aí ele vai entrar no iFood, ele Só vai fazer para a logística dele. só para confirmar isso que você está falando, ela escreveu aqui, ó, estamos entregando muito e o Arnaldo até caiu de moto, mas estamos aqui vivos e confiantes. É a resiliência, né? É isso mesmo. Então aí você vai aguentando. Você vai tomando essas pancadas, vamos dizer, mas você vê que o resultado, olha aí, ó, do que ele está falando.
Para o Douglas, existem dois aspectos aqui em relação à bibliografia. Um deles é o que eu gosto de trabalhar muito, que é o comportamental. Então, de onde eu tirei? Eu tirei da inteligência positiva, depois me manda no direct, que eu mando direitinho os autores e tudo mais. O Produtividade para Quem Quer Tempo, do Jerônimo Temel. A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. É muito bacana. E tem alguns livros, por exemplo, do Pablo Marçal, que eu gosto muito. Agora, a técnica, como o Douglas, eu conheço o Douglas, é um profissional também muito bom, o que eu tive que fazer para esse conjunto de ferramentas e para essa forma que eu fiz, eu tive que desenvolver a documentação técnica toda. Por quê? Porque as documentações dessas ferramentas, hoje, até por ser um paradigma, por ser uma novidade, elas estão espaçadas pelo mundo. Então, elas estão em inglês, grande parte delas em inglês, né? Algumas em espanhol, são poucas, a maioria em inglês. Então, eu condensei tudo isso e aí fiz um método, que no caso desse método, que é um método de muito sucesso no tribunal, chama Produtividade Highway. Né? Então, assim, é o uso das ferramentas digitais nesses novos tempos que a gente tem agora. E tem sido, assim, um grande sucesso mesmo. Tenho feito. E tenho levado para outros lugares também, não só empresas, né? Mas para outros estados. Tem sido bem, bem bacana perceber essa transformação dos processos de negócio. E aqui, o Watson, essa ferramenta que você criou, ela tá, você disponibiliza ela, você trabalha essa ferramenta com aqueles que têm interesse, né? Eu digo, você tem um método de trabalho, faz um grupo, vende isso digitalmente. Essa é uma pergunta para que as pessoas conheçam mais sobre essa ferramenta. E o Arthur, ele tá dizendo o seguinte: parabéns pelo conteúdo aí que você está distribuindo. E saber definir metas é importante? É muito. Olha só, quando você tem um propósito, você tem um objetivo, né? Um objetivo ele pode ser de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Quando você faz isso, o que você tem aí dentro? Metas. Essas metas é o que vão satisfazer o meu objetivo de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Eu posso redefinir metas? Pode, você pode sim, sem dúvida alguma, redefinir essas metas. Então, como é que eu faço dentro desse curso? Como é que eu disponibilizo o curso? Hoje, uma coisa que ele é muito personalizado. Então, ele não é simplesmente chegar e falar assim, não, peraí, eu nunca dei uma turma igual a outra, muito legal. Eu tenho uns exercícios lá que eu chamo de camiseta da produtividade. É muito interessante. Nós começamos com uma chuva de palavras e durante o curso eu vou abordar todas elas com ferramentas integradas ali dentro e a gente termina com uma camiseta da produtividade, que é uma camiseta em papel, muitas vezes, onde ali, você, quando declarou que queria saber aquilo, agora assume um compromisso em relação a esse aprendido aqui dentro. E aí, como é que eu faço hoje? Eu faço por meio de salas virtuais. Então, por exemplo, empresas, a gente pega determinada empresa, eu conheço esse processo. A partir de conhecer esse processo, a gente vai juntos definindo essas coisas. Espera aí, a sua empresa realmente não tem espaço para que os departamentos trabalhem juntos? Porque se ele não tiver esse espaço para trabalhar junto, a gente tem que trabalhar de uma forma um pouco mais rígida, vamos dizer assim. Só que, geralmente, nas empresas que eu tenho dado essa consultoria, eles já falam logo, não, vamos trabalhar todo mundo junto. Então, a gente começa um determinado projeto e aí você tem um uso muito interessante de pessoas, né? E as pessoas, elas se sentem o quê? Elas se sentem mais engajadas. Eu tive pessoas na iniciativa privada e na pública que largaram uma função, e é uma função, por exemplo, na iniciativa pública, ela vai de 3 mil a 11 mil reais. Teve algumas pessoas que largaram a função, eu até encontrei essas pessoas depois, falei assim, o que foi? Tá tudo bem? E tal. Eu falei assim, olha, depois do curso eu entendi que não é dinheiro, eu entendi que eu tenho um propósito, e eu tinha que dar um restart na minha vida. E olha, fica tranquilo, eu estou muito feliz. Então, isso é que dá resultado. A gente fala assim, como é que a pessoa veste a camisa de uma empresa, né?
Como é que ela veste a camisa? Como é que é? É você bonificando ela? Não, só bonificando não. Bonificar pode ser um ponto. Mas é fazendo com que ela, né, execute o que ela, primeiro, acredita, ou seja, está no propósito dela. E segundo, que ela se sinta parte mesmo. Porque muitas vezes a pessoa entra para um lugar onde ela acredita naquele lugar. Por exemplo, posso, sei lá, entrar na polícia, né? Ah, eu acredito que um policial é uma pessoa que vai defender, né, a sociedade e tudo mais. Mas, poxa, quando eu entro lá dentro, as pessoas me deixam de lado. Ou então eu cumpro uma ordem, e eu tenho isso nos cursos, é engraçado. Eu tenho lá uma parte do exercício que eu digo assim, desenha aí, vamos desenhar, mas não desenho assim, não desenho técnico sobre mapeamento de processo. É sobre o que a pessoa faz. Iniciativa pública e privada. Mais ou menos umas 20% das pessoas que fizeram, inclusive pessoas gerentes, chefes, não conseguiram escrever o que elas faziam. Mas não é porque elas não faziam. Elas simplesmente entraram no modo automático, vamos dizer assim, de uma coisa que elas sequer, né, achavam que precisavam, que elas não sabiam o que faziam. Não sabia mesmo. Ou seja, como é que você vai ter produtividade nesse caso? Né? É uma teoria aí do Henry Ford, que veio da administração pública há muito tempo, onde você tinha uma linha de produção, e nessa linha de produção as pessoas iam fazer o quê? Construir carro, né? Então eu vou fazer a ferramenta aqui, ó. Vira, vira, vira. O que você faz? Ah, eu viro, viro, viro. Eu viro uma ferramenta. É isso que eu faço. E algumas empresas, elas vieram nesse modelo. Tanto é que essas empresas que estão nesse modelo, elas vão quebrar. Isso é fato. Os, os, as escolas que vêm naquela também, de um muito tradicional, eu não estou dizendo que não tem que ter hierarquia. Não é isso. A hierarquia, ela, sim, tem que existir. Mas o que tem que ter é uma abertura onde o processo possa ser modificado. Tanto de cima para baixo, eu concordo que seria o ideal, mas também tem grandes oportunidades quando isso acontece de baixo para cima. E eu tenho visto isso e tenho fomentado muito isso daí. E aí você tem resultados incríveis, sabe? De dizer assim, ué, poxa, com bem menos orçamento de um outro departamento, você tem um resultado 10 vezes maior. Aí fala, não, mas aquele fulano, aí às vezes até, né, o próprio empresário, acontece muito isso. Na iniciativa pública também, vai lá e castiga um excelente técnico, transformando ele em um chefe. Isso às vezes é um castigo. Por quê? Ele não tem o perfil para ser aquele chefe. Ele tem um perfil técnico. E aí você acaba punindo. Você fala assim, não, mas poxa, eu estou dando um cargo de chefe. Eu tive uma consultoria que passei por isso. A pessoa estava infeliz mesmo, sabe? E aí eu estava ali, mostrei o relatório e tal. E o dono da empresa falou assim, mas como assim ele está infeliz? Como ele está infeliz? Ele tá ganhando melhor. Ele agora é chefe. Ele agora manda nas pessoas. Aí eu virei para ele e falei assim, mas quem disse que ele queria ser chefe e mandar nas pessoas? Se todo mundo for chefe, acho que as coisas não vão ficar bem equilibradas. Agora, se você quer remunerar e colocar outros desafios dentro dessa área técnica desse seu funcionário, você vai ver que ele vai voltar a ser aquela referência que ele era antes. Né? E a gente tem muito, muito disso aí. Então, respondendo lá o Douglas, a referência técnica que eu tenho hoje das ferramentas, eu que construí. Já procurei em vários lugares, mas integrado assim eu realmente não achei. Né? É aqui eu faço mesmo. Mas pode ser que tenha também, não estou dizendo que não tem. Né? Mas eu Ah, nunca vi legal. até agora. Bom, eu deixo aqui o convite para que vocês dêem uma visitada lá na página do Adson. Depois eu vou deixar um link para que as pessoas possam ir até lá, né? Fazer uma consulta, ver as técnicas que o Adson usa. Queria agradecer aqui a presença de uma porção de gente, a Graça, o André, Alexandre, a Glauci, tem uma pancada, tem muita gente aqui, Ulisses, todos eles parabenizando o conteúdo que você entregou para a gente. Infelizmente, o Instagram já começa aqui a avisar, né? Ó, seu tempo tá esgotando. E eu queria, para terminar, Watson, primeiro que a gente tire aqui deixar aqui para o pessoal, para eles tirarem uma selfie aqui, né?
Como é que a gente fala lá? É dar um print, né, da tela e eu É um peço que print na vocês tela. marquem a gente lá nas timelines de vocês, porque assim todo esse conteúdo vai poder ser reassistido lá no meu feed, vou deixar lá salvo, então quem quiser voltar e rever todo o conteúdo que o Adson entregou aqui hoje, vai estar lá, então contribua, né? Semeia na vida de outras pessoas, porque pode ser que esse conteúdo que o Adson entregou aqui, todos esses códigos, possa fazer grande diferença na vida das pessoas. As pessoas vão poder amanhã começar a usar todos esses códigos, vai poder usar esses livros, a leitura, em favor de melhorar a vida, né? E é isso que a gente está querendo aqui entregar, né? Conteúdo que mude e transforme vidas, né? Então eu vou agora só tirar aqui os comentários, Watts, para a gente poder tirar o print aqui, né? Deixa eu aqui desativar as perguntas. Como é que eu faço isso agora, né? Vamos lá. Fixar comentário, ocultar. Ocultar stories. Não, 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 não. A gente precisa aprender a mexer na tecnologia, né, Watts? Mas vai adaptando, é assim mesmo. Vamos lá, pera aí. A gente já resolve isso aqui. Perguntas aparecerão aqui. Vamos ver. Ativar perguntas. Deixa eu ver aqui. Ainda não, né? Pera lá. Eu acho que eu vou precisar de um manual, viu, Watson? Beleza. Isso aí eu resolvo. Era... Vamos lá. Desativar os comentários. Agora sim. A gente chega lá. Então, galera, pode tirar um print, marca a gente lá nas timelines, que mais pessoas poderão ter a oportunidade de conhecer esse conteúdo. Então, vamos lá, tira o print aí. Momento do print agora, Watson. Bom, o meu som, né? Eu peço desculpa às pessoas aí, o meu som aqui do celular, não sei. Acho que foi tanta informação aí, tanta vibração boa que acabou que meu som ficou ruim. Assim, André, para terminar, cara, eu queria voltar. Se a gente fizer isso que eu estava falando, eu não estou dizendo que é simples, eu estou dizendo que é possível, a gente volta naquele trava-língua, porque o trava-língua inicial, o certo mesmo, é o seguinte, ó. É o tempo perguntou o tempo, quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Então veja que a gente tirou aquele não, que ficava o conflito, e agora os dois estão dizendo, olha, eu tenho tanto quanto você. E se existe essa briga entre o tempo, quando fica faltando um pouco, às vezes a gente fica isso mesmo, né? Fica com a cabeça, eu tinha que fazer mais coisas no meu trabalho, eu tinha que fazer mais coisas. Olha o teu planejamento diário. Tenta fazer daquele jeito que eu estava dizendo aqui. Coloca dentro de 3 dias, folga um, é mais ou menos parecido com academia, mas define tua meta e segue esse objetivo de curto, médio e longo prazo, que as coisas ficam mais leves. Eu garanto, porque eu tenho tido muito sucesso nisso. Bom, e a conclusão para isso tudo é o seguinte, né? O impacto e o resultado dessas ferramentas digitais no nosso processo de vida vão depender do quê? Dessa adaptação da antiga forma de comportamento para a nova realidade que nós estamos dispostos a fazer de acordo com a identidade, propósito, valores, dentro daqueles objetivos para todas as áreas da nossa vida. Então, eu tenho tido grandes resultados assim. Gostei muito de partilhar com vocês, gostei muito de conversar contigo. Né? Tem muito mais coisas, assim, mas é claro que acaba que em 50 minutos não dá. Pretendo fazer outras lives também, inclusive com outros tipos de ferramenta de interação. Essa aqui é uma ferramenta face a face, mas existem outras que é possível alternar janelas e trazer uma dinâmica diferente. Não é de aula, porque uma live não é uma aula, mas dá uma sensação ali de coisas novas entrando, até porque só está sendo uma pessoa. Watson, então tá acabando o nosso tempo, é uma pena. Eu queria agradecer você por estar aqui, por ter despejado conteúdo para a gente. Está todo mundo parabenizando, dando joinha. Foi fantástico o conteúdo. Queria convidar você a voltar, né? Então, quando Claro. tiver pronto, tiver agenda, eu convido você a voltar, porque eu acho que ainda tem muita coisa para a gente falar e distribuir aqui. Muito obrigado para você, viu? Beleza.
Obrigado, André. Obrigado a todos aí, gente. Obrigado por me deixar contribuir. Essa é a minha missão de vida e eu acredito demais. Até logo. Um Valeu, um abraço. abraço. Tchau, tchau. Tchau.